Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Neemias 8, 9. Neemias, capítulo 8, versículo 9. Será o versículo lido neste momento, mas pretendemos observar os versos de 1 a 12. Então, para iniciarmos, sob esse tema de mergulhe, Neemias 8:9 diz: Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Vamos orar. Glorioso Deus, nosso Pai, mais uma vez clamamos a Ti. Tem misericórdia de nós, que possamos ouvir a Tua palavra, verdadeiramente entendê-la, que o Teu Santo Espírito em nós faça despertar a confissão de nossos pecados, mas nós nos regozijemos em Cristo Jesus. Ó Deus, nos conduze, nos ensina, e nós verdadeiramente busquemos mergulhar nas Tuas palavras, mergulhar em Cristo, mergulhar na vida. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, imaginem um homem sedento, com muita sede, numa seca terrível, andando num deserto, e em meio a essas dunas, sua língua totalmente seca, já está se apegando e grudando no céu da boca, suas mãos já estão ásperas, até os seus olhos para piscar já fica difícil por causa da areia. Imagine essa situação de sede. E, em algumas vezes, ele vai ao rio, logo ao lado do deserto, molha o dedo no rio e refresca a sua língua. Bom, por mais que ele esteja quase a desfalecer e tenha um rio ao lado, enquanto ele caminha no deserto, ele só molha o seu dedo e refresca a sua língua. Este homem se assemelha de alguma forma ao povo de Israel, cuja fonte de águas estava sempre ao seu lado. Esse homem também lembra nós mesmos, vivendo com sede, dizendo que sabemos onde está a água, mas apenas molhando os dedos e refrescando a língua. Por que você não desce as águas? Por que você não mergulha? Esse texto a ser tratado nessa noite é um lembrete para nós, dos dias gloriosos onde o povo de Deus foi avivado. O povo de Deus, mediante um grande mergulho nas Escrituras, na palavra de Deus, mergulhou na fonte da vida, mergulhou em Cristo. Vamos fazer a leitura de Neemias 3, como primeiro ponto, para entendermos o que houve nesse texto. Neemias 3, de 1 a 3. O primeiro ponto seria ouvindo a palavra de Deus. Começando todo quando Neemias 8, de 1 a 3. Neemias 8, de 1 a 3. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no dia 1º do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta,
desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Bom, para entendermos um pouco do contexto, sabemos que o povo de Israel foi separado para ser a nação de Deus, representar perante as outras nações, como nação de Deus, mas ela falhou na sua missão. Então, falhou junto com Moisés, junto com Josué, com os juízes ou com os reis, e quando chegou nos reis, foi totalmente destruída, seja pelos assírios ou posteriormente pelos babilônicos. E neste caso dos babilônicos, o templo destruído, os muros de Jerusalém destruídos. E eles foram levados cativos. Eles agora são exilados de sua própria terra, sendo que eram, na sua terra, aqueles que deveriam representar Deus como povo. Porém, no tempo previsto por Deus, os judeus retornaram a Jerusalém e reconstruíram o templo e também reconstruíram os muros. Então, nesse momento, não adiantava apenas retornar à sua terra sem verdadeiramente retornar ao seu Deus. E por isso, todo o povo se ajuntou como se fosse um só homem para ouvir a palavra de Deus. O primeiro destaque que nós precisamos dar nesses primeiros versículos é a unidade desse povo. Como se fosse um só homem se juntando para ouvir a palavra de Deus. Em um avivamento, para um povo que deseja mergulhar na palavra de Deus, todos precisam buscar juntos. Em uma igreja, para que haja um verdadeiro avivar do Espírito Santo, é necessária a união dos seus membros perante a palavra de Deus. Nós, como igreja, precisamos unidos buscarmos ouvir a palavra de Deus. A pergunta é: que nos falta para nos ajuntarmos verdadeiramente para ouvir a palavra de Deus? João 17, 22 diz: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus dizendo na sua oração: foi-nos dada a glória de Cristo, glória dada pelo Pai, para que nós sejamos um. Mas e se uns não se ajuntarem? E se alguns não suportam ser um só com todos aqui dentro? Se tem preferências diferentes? Foi-nos dada a glória de Cristo para sermos um. Se você não é um, sendo um membro dessa igreja, se você não é um com essa igreja, essa glória realmente foi dada a você? Se você não consegue buscar juntamente com Cristo, ouvir a palavra de Deus nessa igreja, como um só homem, a glória de Deus, a glória de Cristo foi verdadeiramente dada a você? O segundo destaque é: o livro da lei foi lido do raiar da manhã até o meio-dia. 6 horas ouvindo a palavra de Deus. Ao invés de molhar o dedo apenas e refrescar a língua, aqui há um grande mergulho na palavra de Deus. Há realmente um inundar de ouvir o que Deus quer falar a esse povo. Podem notar, eles tiraram aqueles que não podiam entender, teve o culto infantil lá, e todos que podiam entender estavam ouvindo. Lembra muito em Atos, Paulo em Troade, que quando ele passou lá, as pessoas queriam ouvir, ele partiria no outro dia, o pessoal queria tanto ouvir e aproveitar todos os momentos da palavra de Deus pelo apóstolo Paulo, que ficaram até a meia-noite ouvindo ele, e um deles, que tinha trabalhado, cansado, ele estava na janela,
caiu da janela, morreu. Eutico. E a gente, por algumas vezes, já ouvi até fazendo correções a Eutico, porque tinha dormido, sendo que o texto está dando o exemplo bom daqueles irmãos em Trode, e também de Eutico, e Paulo vai até ele e o ressuscita. E eles continuam até o amanhecer. Não pararam meia-noite, continuam até o amanhecer. Então, se estes tão sedentos queriam mergulhar na palavra de Deus ao ouvir Paulo, e nós? Podemos ouvir a palavra de Deus por quanto tempo? Estamos dispostos a ler, ouvir, estudar, ou apenas molhamos a ponta do dedo, fingindo que é suficiente? Você certamente sabe que tem gente que finge que é suficiente ouvir um pouco, que finge que é suficiente apenas uma gota de água. E o terceiro destaque ainda desse texto, todo o povo a ouvir com atenção. Ouvir a palavra de Deus não pode ser algo desatento. Não devemos deixar nossos pensamentos fugirem do caminho da salvação enquanto vagueamos por futilidades e tolices, como as eleições. Perto de tudo o que é o Evangelho, o que é esse teatro de quem manda na nação? Perto do Rei que manda em todo o universo. Vocês estão atentos? Vocês têm ouvido com atenção a palavra de Deus? Nessa manhã a gente teve 2 aulas espetaculares aqui. Realmente eu fiquei muito empolgado enquanto eu ouvia. E destacando a primeira delas, o pastor Ciro chamou a atenção do motivo de estudarmos sobre igrejas saudáveis. E aí a Marilza respondeu que é para sermos uma igreja saudável. E aí o pastor direcionou a todos em sequência. E qual é a nossa responsabilidade em tornar a igreja saudável? Os cristãos precisam estar atentos à palavra de Deus. Ouvir com atenção, dedicar-se a aprender, aplicar e ajudar a aplicar. Precisamos ajudar mais pessoas a seguir a Cristo. E isso implica estarmos atentos à sua palavra. Muitos de nós sequer têm aprendido. Talvez você que esteja ouvindo não seja a sua realidade, mas saiba, é a realidade da nossa igreja. Muitos de nós sequer têm aprendido. Nós já estamos no mês 10 e muitos de nós não aprenderam nada nesse ano. Uma quantidade grande de cristãos não tem ouvido de Cristo. Vocês estão atentos? Vocês têm ouvido com atenção a palavra de Deus? Versos de 4 a 8. Versos de 4 a 8, como segundo ponto. Se o primeiro foi ouvindo, o segundo entendendo a palavra de Deus. Versos de 4 a 8 dizem: o escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E, quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali.
leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Primeiro, louvor e reverência perante e em resposta à palavra de Deus. Todo o povo se levantou, o povo respondeu amém, amém ao louvor. Esses dias estive conversando com alguns irmãos da igreja sobre como nós temos respondido ao que temos ouvido. E essa igreja, pela graça de Deus, tem ouvido coisas excelentes, essa igreja tem tido informações profundas e fiéis das Escrituras. Porém, como esta igreja tem respondido a essas coisas? Obviamente, a melhor resposta e a resposta mais importante é a mudança de vida, mas podemos ouvir que Deus nos amou, nos salvou, nos purificou e pensar, ok, é isso. Podemos então ouvir as maravilhas insuperáveis do amor de Deus e não bradar, amém, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. É comum aos batistas terem ordem e reverência durante os seus cultos públicos, mas não é comum ouvir a melhor notícia da sua vida e continuar com os mesmos olhos cansados. Se você ouve que seu time foi campeão do mundo, você vai comemorar, vai pular, vai regozijar. Se você ouve que você vai ficar rico, você vai comemorar, vai se felicitar. Se você ouve que você ganhou muito mais do que isso, infinitamente mais, em Deus, o Criador do universo te resgatou dos seus pecados, que eram impagáveis por você mesmo, e você sequer fala, apenas pensa, sim. Acreditam que isso é uma resposta ideal à palavra de Deus? Ninguém deve fazer por aparência, mas ninguém é apenas interiormente cristão. Ninguém é apenas interiormente cristão. Segundo destaque desse segundo ponto, adoraram ao Senhor prostrados, com o rosto em terra. A postura do coração, por vezes, se demonstra pela posição dos nossos joelhos. Incansáveis vezes, temos visto que pessoas acreditam que, perante Deus, chegarão de cabeça erguida, sorriso no rosto, abraçando como um amigo de igual para igual. Bom, não nos lembramos que, perante Deus, amigos também são servos. E perante o santo, santo, santo Deus, cabeças são curvadas e corpos trêmulos. Pela graça de Deus, Ele mesmo ergue a nossa cabeça e nos abraça. Pela graça de Deus. E nós, como adoramos a Deus reunidos? Há uma constante fala minha e de outros que partilham desse mesmo púlpito, ou destes microfones, que o melhor som que podemos ouvir é o som da igreja adorando a Deus. A melhor música que podemos ouvir é ouvir a voz da igreja louvando a Deus com um cântico que procede das Escrituras. Não é um belo som de guitarra, uma linda introdução no piano, não é a voz dos ensaiados cantores nos microfones, mas a igreja cantando. Sem sequer termos ido ao céu, já nos dá saudade dos céus, ouvindo toda a igreja a cantar. Mas infelizmente, nem todos os cânticos são entoados com devida dedicação. Eu costumo citar aquele hino, Exultai. Vede o que o hino diz. Exultai, exultai, vinde todos louvar. É um cristão rasgando o peito de adoração e transbordando alegria, gritando e bradando exultai, e falando a todos, venham todos também louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. E aí, na verdade, essas palavras são faladas, exultai, exultai,
sem nenhuma verdade, sem fervor, sem sinceridade, sem verdade, sem força, com os olhos brilhando? Não. Como? Como? E terceiro destaque: leram, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Não houve apenas uma leitura da palavra, mas houve uma pregação da palavra. Como que a gente viu com João Paulo nas EBD sobre pregação, o pregador precisa ser fiel às Escrituras, mas a pregação precisa ser entendida pelo ouvinte. Deve ser aplicada a verdade da palavra na vida e na realidade que cerca o ouvinte. Pois bem, primeira reflexão nisso: os ensinadores e pregadores desta igreja têm sido entendidos? O que sai do preparo e estudo pode ser maravilhoso, mas o que chega aos ouvidos pode ser incompreensível. Cabe a todos nós darmos retorno da nossa compreensão, ou ficaremos todos prejudicados pela falta de comunicação e pela falta de entendermos a palavra de Deus. E pequenos grupos são excelentes para isso. Pequenos grupos dão a possibilidade dos irmãos acompanharem os irmãos ao comentar do que tem sido ensinado na igreja, o que tem sido aprendido ou não foi devidamente aprendido na igreja. Porém, em um nível mais profundo, a segunda reflexão: como estão os ouvidos deste público? Como estão os seus ouvidos? Como diz as Escrituras em Marcos 4, 23, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Nem todos têm ouvidos para ouvir. Nem todos têm ouvidos para ouvir. Pessoas têm sido surdas, mesmo em meio a fiéis e compreensíveis exposições do Evangelho. Escutam, escutam, escutam e não há efeito, não há alegria, não há transformação, não há vida. Pessoas cegas que não enxergam a fonte das águas ali ao lado e padecem de sede. Também nos lembra sobre Agar em Gênesis 21, de 15 a 19. Gênesis 21, de 15 a 19, que diz: quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Repito, então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha, e deu de beber ao menino. E eles sobreviveram. E foi feita uma grande nação, os ismaelitas. Bom, nessa história nós vemos que a salvação, as fontes das águas, a fonte das águas estavam ali perto. Mas a pessoa não enxergava, Agar não enxergava. E nós, por vezes, temos ouvido a palavra de Deus, escutado, mas com ouvidos ainda não para ouvir, somos surdos. Com olhos cegos, não vemos que a fonte da salvação tem passado tantas vezes à nossa frente. Deus pode abrir os seus olhos. Deus pode abrir seus ouvidos. Você pode ver a salvação, você pode ouvir o Evangelho. Clame a Deus, implore, suplique, e Deus te ouvirá. O versículo 9 traz o terceiro ponto.
E o terceiro ponto, depois de ouvir e entender a palavra, obviamente, confessando. O terceiro ponto é sobre a confissão. E é o verso 9 que nós já lemos. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Por que estava chorando? Eles ouviram a palavra de Deus e estavam chorando. Qual o motivo? Eis que chegamos no primeiro efeito do ouvir a palavra de Deus, com ouvidos para ouvir. Chegamos à conclusão que falhamos na lei de Deus. A lei de Deus foi explicada com grande clareza nesta manhã, pela segunda aula da nossa manhã, sob o nome de Pacto de Obras, ou Pacto das Obras, pelo nosso irmão David. No Éden, Deus fez um contrato com Adão, onde obedecer era vida, desobedecer era morte. Deus fez um contrato com Israel, onde obedecer era bênção, desobedecer era maldição. Deus também nos mostra a sua lei e exibe seu caráter santo para nós e a sua vontade para as nossas atitudes, os nossos pensamentos. E isso, retomado no Novo Testamento, podemos mostrar a severidade, ao mesmo tempo, a pureza, a perfeição da vontade de Deus. Por exemplo, em Mateus 5, Jesus explanando sobre essa vontade, Mateus 5, 21 e 22. Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Pense em você no trânsito. Pense você em alguma competição, um momento que mexe com a sua adrenalina. Ou pense em você perto de um vizinho chato, ou uma pessoa que te incomoda muito e prossegue te incomodando. Tem gente que, por exemplo, não suporta som alto, tem gente que não suporta pessoas bagunceiras, tem gente que não suporta muita coisa. Bom, se você pensar, a Bíblia diz: não mate essa pessoa. Mas também diz: se você xingar essa pessoa, mesmo internamente, você já pecou. Você já pecou. Ou ainda, Mateus 5, 27 e 28, que diz: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se você já desejou em seu pensamento alguém que não é casado com você, também pecou. Se prosseguirmos, e eu sugiro para todos lerem todo o Sermão do Monte para entender o reino de Deus e as leis de Cristo para nós, vamos chegar facilmente à conclusão de que somos pecadores, e se só pensarmos no hoje, neste domingo, já pecamos um monte. Para quem foi votar e enfrentou a fila, já pecou muito, provavelmente. Então, sabemos que não seremos salvos por cumprir a lei, pois a perfeição é exigida, continua sendo exigida a perfeição no cumprimento da lei, e ela foi cumprida perfeitamente em Cristo. Em Cristo, somente em Cristo. Para que serve a lei então? Falamos esta manhã, Gálatas 21 a 24 diz: então a lei se opõe às promessas de Deus? De maneira nenhuma,
Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Atenção, a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Cristo Jesus, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Todos nós estávamos presos, encerrados debaixo do pecado e dos pecados que cometemos, da nossa natureza pecaminosa. Mas a lei não abriu as algemas. A lei nos guiou a Cristo. E Cristo, sim, abre as nossas algemas. A lei é um grande alarme dizendo: você não é suficiente. Quem será suficiente? Você não é suficiente. Quem será suficiente? Por isso o povo chorou. Por isso todo o povo, ao ouvir a lei de Deus, amargou sua insuficiência e chorou os seus pecados. E agora pergunta para você, ou para nós, quando choramos os nossos pecados? Qual foi a última vez que nós choramos os nossos pecados? Quando nós acordaremos para a verdadeira realidade das Escrituras, de que caminhamos sobre uma corda bamba, e embaixo todo o inferno, e essa corda já está sendo chamuscada pelo fogo do inferno. Bom, quando entenderemos que a ira de Deus está sobre o pecador, e está eternamente sobre aqueles que não se arrependerem, não confessarem os seus pecados, não chorarem a sua insuficiência. Quando choramos os nossos pecados, você tem pecado? Sim. Você tem chorado e confessado? O Salmo 6, versículos 8 e 9, Salmo 6, 8 e 9, afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu meu choro, o Senhor ouviu minha súplica, o Senhor aceitou minha oração. Essa é a nossa confiança ao clamarmos, ao chorarmos, ao nos entregarmos em prantos a Deus. Deus ouve a nossa súplica, Deus ouve a nossa confissão. Em outro dia, esse era o primeiro dia do mês 7º que o povo se ajuntou, em outro dia, no dia 24 desse mesmo mês, o povo se reuniu para confessar os seus pecados. Neemias 9, de 1 a 3, Neemias 9, de 1 a 3 diz: no dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Isso é humilhação. Se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a sua cabeça. Se consideraram pó perante Deus. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, conforme Deus orienta. Levantaram-se nos seus altares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando e adorando o seu Deus. Houve o tempo certo para confessar, para jejuar, para se humilhar, como a gente vê em 2 Crônicas 7:4, um dos versículos mais famosos de 2 Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Há esperança para nós. Se nós nos humilharmos, se nós clamarmos o nome de Deus, se nós buscarmos a sua face, se nós nos afastarmos dos maus caminhos. Esse povo de Israel, esses judeus, eles por 3 horas lendo a palavra de Deus, por 3 horas confessando seus pecados,
esse povo foi ouvido por Deus e seus pecados foram perdoados. E os seus pecados? Foram confessados? Você se humilhou perante Deus? Quando? Você confiou totalmente em Cristo, confessando sua insuficiência? Se a lei é um alarme dizendo, você não é suficiente, quem será suficiente? O Evangelho é uma resposta que diz, Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Essa é a nossa certeza. Porém, Neemias 8 e 9 mostra uma repreensão. O povo está sendo repreendido por estar chorando. E a confissão foi realizada em outro dia. Qual o motivo? Vamos, versos 10 a 12. E como quarto ponto, festejando. Festejando. Se já ouvimos, entendemos e confessamos, agora festejamos. Neemias acrescentou, podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Lembra do nosso caminhante no deserto, sedento, desfalecendo de sede? Se ele, nessa situação dele, enxergar de verdade a fonte de águas ao lado dele, ele não vai molhar apenas a ponta do dedo, ele vai mergulhar no rio. Ele pode até chorar emocionado, mas não vai ficar chorando ao descobrir a salvação da sua vida, a resolução de todos os seus graves problemas. Ele vai ficar muito feliz, lavando sua pele seca, molhando seus cabelos e roupas, bebendo muita água. Vai parecer uma criança numa piscina, feliz que a sua salvação estava ali ao lado. E agora ele mergulha na fonte das águas. Esse sentimento de felicidade inunda a igreja em um grande avivamento. Quando a igreja compreende a palavra, se arrepende dos pecados e os confessa, há uma grande alegria pelo transbordar de Cristo em meio ao seu povo. Nesse texto, ao comei, bebei, eu gosto das versões, por exemplo, a ACF ou a ARA, que trazem mais literal. Ela não, em vez de falar, comam e bebam do melhor que tiverem, ela fala, comei gorduras, bebei doçuras, ou comei carne gorda, bebam bebidas doces, como diz a ARA, trazendo para o nosso contexto, churrasco e Coca-Cola. Sim, gorduras e bebidas doces. Essa é a alegria que Deus exige do seu povo. Enquanto eles estavam chorando, Deus diz, alegrem-se, festejem, pois esse é um dia santo, um dia que vocês ouviram a palavra, o dia que vocês se arrependeram dos seus pecados. Esse é um dia santo. Não existe cristão carrancudo e nervoso que sabe o tesouro que foi dado a ele. Lembram-se das palavras de Jesus, lá em Mateus 13, 44? Mateus 13, 44, Jesus falando sobre o reino dos céus. Neste verso, ele faz uma comparação, dizendo, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e, então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Já pensou você hoje vender tudo o que você tem? Acho que você faria isso com muita alegria ou não? Na verdade, uma pergunta.
Será que você teria total alegria em vender se você tiver uma casa, carro, seus bens todos? Você venderia tudo? Neste caso, este homem dessa parábola pequena é o homem que faz isso com grande alegria. Aí você fala, óbvio, porque ele compraria triste um campo com um tesouro incontável. O retorno é muito maior do que ele está investindo. Imagine, quem aqui ficaria triste se tivesse que vender seus bens para ficar bilionário no outro dia? Quem aqui realmente choraria muito ao vender seu carro para poder ter aviões? Então, nesse sentido, quanto mais nós que somos chamados a renunciar da nossa vida mundana para viver uma vida celeste, nós entregamos nossa vida por inteiro a Deus, alegremente. Quem faria isso triste? Além disso, esses irmãos repartiam uns com os outros. Mais do que se alegrar e festejar, o povo deveria repartir a alegria, repartir carnes e bebidas. Somos um só corpo em Cristo, e devemos sempre nos preocupar verdadeiramente com os outros membros que não possuem condições devidas, não estão preparados para a festa, não pensando em dinheiro da igreja, mas do seu próprio bolso. Compartilhem. É isso que uma igreja avivada faz. Cuidem uns dos outros. E como último destaque, toda alegria é porque eles compreendiam as palavras explicadas. Toda essa alegria exultante é porque eles entenderam a palavra de Deus. Finalmente entenderam os seus pecados. Finalmente tiveram esperança em Deus, na confissão dos seus pecados. Por isso eles se regozijavam, porque esse é um Deus que salva. Esse é um Cristo que perdoa. Esse é um Espírito que dá vida. O nosso Deus Trino nos remiu, nos salvou, nos purificou. Se entendermos as Escrituras, nada impedirá o nosso sorriso. Nenhum problema deste mundo tira a alegria eterna daquele que compreende a palavra de Deus. Que nós possamos ouvir a Cristo, entender seu Evangelho, confessar a nossa insuficiência e regozijar, festejar a suficiência dele. E eu peço aos irmãos que respondam à pregação, que respondam ao que foi falado. E aquele que deseja responder, confessando seus pecados, leia a uma só voz, que todos fiquem de pé, o Salmo 51, de 1 a 4, em uma primeira resposta à nossa pregação. Leiamos, Salmo 51, de 1 a 4, a uma só voz. Salmo 51, de 1 a 4, não é esse. Salmo 51, de 1 a 4. Sim. Tem misericórdia. Podem se sentar. Que o nosso pecado seja confessado e que nós digamos a Deus: tem misericórdia de mim. Para encerrar, eu vou fazer uma leitura de mais uma oração. Agora a oração Misericórdias Divinas. Uma oração puritana. Deus eterno, tua grandeza é incomparável.
tua bondade é inefável, tua graça é superabundante. Seria mais simples contar todos os grãos de areia da praia do que enumerar todos os teus favores para comigo. Conheço-os em parte, mas essa parte excede todo o louvor. Graças te dou pelas misericórdias para comigo, meu estado de saúde e preservação do meu corpo, os confortos de uma casa e lar, comida e roupa necessárias, a permanência das minhas capacidades mentais, minha família, com sua ajuda e apoio mútuos, os deleites da harmonia e paz domésticas, os assentos agora ocupados que poderiam estar vazios, por meu país, igreja, Bíblia e fé. Mas, como lamento meu pecado, ingratidão e vileza, os dias que se somam à minha culpa, os momentos em que minha língua ofensiva foi ouvida. Todas as coisas no céu, na terra e em redor, dentro e fora dela me condenam. O sol que vê meus delitos, as trevas que são luz para ti, o cruel acusador que com motivos me acusa, os santos anjos que são provocados a me deixar, tua face que esquadrinha meus pecados secretos, tua justa lei, tua santa palavra, minha consciência manchada pelo pecado, minha vida pública e privada, meu próximo e eu mesmo, todos registram coisas sombrias contra mim. Não as nego, nem interponho escusa. Antes, confesso, Pai, pequei. Contudo, ainda vivo e corro arrependido para os teus braços estendidos. Não me lançarás fora, pois Jesus me trouxe para perto. Não me condenarás, pois ele morreu em meu lugar. Não medirás as minhas montanhas de pecado, pois ele as terraplanou, cobrindo com sua beleza as minhas deformidades. Ó meu Deus, despeço-me do pecado, agarrando-me à cruz de Cristo, escondendo-me em suas chagas e abrigando-me em seu lado. E este final, sim, desta oração, eu peço que todos repitam comigo agora. Amém. Que a igreja louve, que a igreja confesse, que a igreja festeje o seu arrependimento, mas que haja esse arrependimento ao mergulhar na palavra de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados. Realmente nossos pecados são grandes, incessantes, mas a Tua graça é ainda maior. A Tua graça é ainda mais evidente nos nossos muitos pecados. Ó Deus, nós o louvamos, porque apesar de nossas falhas ao ouvir, ao entender a Tua palavra, ainda nos oferece a Tua palavra. Apesar, Senhor, de não confessarmos os nossos pecados, ainda oferece tempo para os confessarmos. Apesar, ó Deus, de nós não nos alegrarmos em Cristo, festejarmos e regozijarmos a Tua igreja e a Tua salvação, ainda temos tempo para isso, e nos dá no Teu Santo Espírito tudo o que é necessário para que isso ocorra. Ó Deus, aviva-nos, inunde-nos do Teu Santo Espírito para que confessemos e regozijemos Cristo. Que nós, pela Tua lei, entendamos a nossa insuficiência e pelo Teu Evangelho entendamos a suficiência de Cristo. É em nome dEle que oramos. Amém. A palavra está com